Indenizações por quedas em buracos, quebra-molas, lombadas e obras mal sinalizadas ou até não sinalizadas. Eu sou Henrique Lima, advogado, você está no canal Compartilhando Justiça e quero falar com você hoje sobre esse tema. Muitos motociclistas, principalmente, mas também ciclistas acabam, e até motoristas também, a pessoa está no carro, às vezes perde o controle, da direção, porque passa por essas situações. Às vezes um quebra-molas que foi feito sem a sinalização adequada, às vezes um buraco que estava lá e já deveria ter sido arrumado, já deu tempo do poder público arrumar e não arrumou. Doutor Henrique, aconteceu um acidente, às vezes uma pessoa até faleceu, ou às vezes a própria vítima nos procura e fala, doutor, que direito que eu tenho? O tema do bate-papo de hoje é esse. Eu acabei de publicar um artigo que eu mesmo escrevi, está no meu site henriquelima.com.br, eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Espero que você goste, que seja muito útil para você, porque infelizmente no Brasil as nossas ruas, avenidas são meio precárias, meio entre aspas, as rodovias também, e a gente acaba tendo uma série de direitos que não sabe. E às vezes uma pessoa, um pai de família se acidenta, a família às vezes perde um ente querido e gostaria de saber o que pode fazer, que direito que pode buscar. Eu vou apresentar para vocês um PowerPoint para a gente poder acompanhar e ficar mais didática a aula. Ok? Vamos lá? Então, assim, o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é a questão da lombada. Lombada, que em alguns lugares se chama também de quebra-molas, a lei fala que, em primeiro lugar, ela tem que ser previamente autorizada pelo poder público. Não pode, ainda que na boa intenção, os moradores de alguma rua irem lá e construir uma lombada, um quebra-molas, porque o pessoal passa muito rápido lá. Ainda que já tenham pedido para o poder público, doutor Henrique, mas eu já falei com o vereador, ele disse que ia providenciar isso, falei com o presidente do bairro, falei com o prefeito e ninguém faz nada, e lá eu tenho minhas crianças e elas passam correndo. Não pode fazer isso. Se fizer, cabe ao poder público, a prefeitura, se é uma rodovia estadual ao estado, ou a PRF, se é uma rodovia federal, cabe a eles fiscalizarem e ou retirar ou regularizar aquela lombada. Mas o que eu quero abordar? E se um motoqueiro, um motociclista, ou um ciclista, o pedal, eu sei como que isso surpreende a gente, às vezes um ciclista passa lá, mas o mais comum, que eu mais atendo no dia a dia, é o motociclista, Eu também tenho moto, eu sei como que é você passar por uma lombada que às vezes não tem uma sinalização, você leva um susto, e se você não estiver ali muito firme, muito atento, você acaba caindo, e às vezes até mesmo atento, dependendo do nível, do desnível que fizer, da angulação daquela lombada, a pessoa cai, e isso pode causar um monte de problemas, Deus me livre as consequências, porque pode às vezes a pessoa quebrar um fêmur, quebrar um cotovelo, quebrar um punho, ficar às vezes paraplégico, pode até falecer. Então é algo muito sério. E assim, a lei coloca, além de exigir que o poder público autorize, a lei também coloca alguns requisitos para aquilo ali. Então, por exemplo, a Ciptran, a Companhia de Trânsito, a PRF autorizou a prefeitura a fazer, a prefeitura pode fazer, ela tem requisitos para cumprir. A lei exige, o Código de Trânsito Brasileiro e também algumas resoluções do CONTRAN, a lei exige que tenha sinalização tanto vertical como horizontal. Por exemplo, um pouco antes, alguns metros antes, que daí depende da velocidade da via, se é um quebra-molas tipo A ou B, tem tudo isso, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas antes tem que ter sinalização, uma placa vertical dizendo a velocidade da via, uma placa vertical também falando que a tantos metros terá um quebra-molas. Também ao lado do quebra-molas ou da lombada, como você preferir chamar, tem que ter uma placa avisando que tem ali um quebra-molas e ele também tem que ser pintado. Sabe aquelas faixas amarelas, aquelas faixas que destacam? Precisa ter, é obrigatório. E se não tiver e o motociclista caiu e se machucou? Responsabilidade ou da prefeitura, ou do estado, ou da PRE, da União, dependendo de onde é essa via. Então fique atento. Caiu,
por falta de sinalização, tem direito. Ah, doutor Henrique, mas é uma estrada de chão ali, ali na frente da minha casa. Bem, se é uma lombada, dá para perceber que é uma lombada, responsabilidade do município também. Às vezes, doutor Henrique, aconteceu o seguinte, até tinha uma sinalização, mas ela está tão apagada que eu não consegui perceber e cair. Tem o direito à indenização? Tem também. É claro que cada caso tem que ser analisado. Por quê? Porque o grande objetivo da sinalização é evitar que o motociclista, que o motorista, né, que o ciclista, que eles sejam pegos de surpresa, né? Passa ali sem saber e se machuca. O objetivo é evitar isso. Então a gente tem que olhar fotos, às vezes filmagem do local para ver se esse requisito, né, se esse objetivo de impedir a surpresa, o elemento de surpresa ali, se ele foi atingido, né? Então, às vezes, eu já vi decisões, já tivemos decisões que faltava, por exemplo, uma das sinalizações, né? Vamos falar que tem basicamente 3, uma antes, vertical, uma no local, vertical, onde tem o quebra-molas, e a pintura, né, na lombada ali, quer dizer, uma horizontal. Faltou uma delas. Já vi juiz mais rigoroso condenar o ente público. E já vi juiz falar, não, mas as outras indicações, sinalizações já possibilitavam ele saber que ali teria aquele quebra-molas, aquele obstáculo, aquela lombada. Então depende aí de cada um. Agora, tem casos extremos que não tem sinalização alguma. Eu já passei em várias cidades do interior do estado que você está andando, de repente, tem um quebra-molas. É um absurdo, sabe? Então saiba que tem esse direito à indenização. Ok? E doutor Henrique, para as faixas elevadas que estão na moda, né? Todo lugar agora tem faixa elevada. Sinalização é obrigatória também, mesmo requisito, tem até alguns requisitos a mais, tá joia? Então vamos lá, vamos continuar nosso slide. Eu quero colocar para vocês agora uma decisão para vocês entenderem bem do que eu estou falando. Olha lá, jurisprudência. Aqui é uma decisão do ano de 2018, é recente, né? 2 anos, 3 anos aí. Que diz o seguinte, ausência de sinalização na lombada. Nesse caso, a pessoa faleceu e o poder público, deixa eu ver aqui se foi o município, provavelmente o município, sim, foi o município, teve que pagar uma indenização para a família, né? E nós vamos falar daqui a pouquinho quais os principais direitos que surgem disso, tá joia? Vamos continuar aqui. Você pode acessar o meu site, que vai ter o link, onde você tem essa decisão inteirinha para você poder dar uma olhada. Olha aqui a outra situação que eu quero abordar, é a questão do buraco na pista. Doutor Henrique, o buraco na pista tem que pagar a indenização, mas às vezes o município não tem dinheiro, às vezes choveu muito, às vezes o pessoal está em greve, a construtora que foi contratada para arrumar os buracos roubou o município e não fez nada. Não importa, caiu por conta de um buraco na pista, o poder público tem que indenizar. Mas qual poder público, doutor Henrique? Depende, né? Pode ser o município, estado ou união, depende de onde foi, quem é o responsável por aquela via. Então fique atento, tá bom? Doutor Henrique, mas e aí se o acidente aconteceu porque o buraco era muito recente e não deu tempo deles arrumarem? A lei não faz essa distinção, a jurisprudência não faz. Aconteceu o acidente, tem que indenizar. E daqui a pouquinho eu vou dar umas dicas para vocês do tanto que algumas questões que são muito importantes nessas situações. Então aqui num outro caso, município de Joinville, o acidente ocorreu por conta de pedregulhos e buraco na via pública sem sinalização de advertência. Aliás, falando em sinalização em buraco, eu acho um absurdo quando eu vejo lá, buraco na pista. Poxa vida, ente público, vai lá e arruma o buraco, em vez de gastar dinheiro fazendo uma placa, vai lá e arruma. Eu acho terrível isso, né? Mas, queira ou não, foi sinalizado. É claro que o fato de estar escrito buraco na pista, dependendo da quantidade e tal, é algo que pode ser questionado, tá bom? Então, de modo geral, não tem nada. O buraco ele aparece do nada e às vezes você não consegue perceber mesmo, porque tem uma poça d'água ali e você está andando de moto, às vezes até de carro. Eu já atendi famílias, por exemplo, família que perdeu um ente querido porque passou no buraco, ele perdeu a direção e invadiu a pista contrária e bateu com um caminhão, né? Então,
a União foi numa rodovia federal, ficou lá alegando que não tinha responsabilidade e tal, mas no final acaba tendo que pagar a indenização. Vamos agora ver mais uma situação que é muito comum, infelizmente, e nesse caso eu falo assim que é um absurdo, que é a falta de completo cuidado com a vida humana, que é a questão das obras na via pública, a falta ou a precariedade de obras. Primeiro lugar, assim como nos quebra-molas, uma obra numa via pública precisa ser autorizada. Se eles pedem autorização, bem, daí é outra coisa, mas tem que ser previamente autorizado pelo poder público. E não é porque foi autorizado que pode fazer de qualquer jeito, porque a gente até classifica que existem obras que foram autorizadas, mas estão irregulares. Por que irregulares? Porque o ente público deve indicar qual a sinalização necessária para aquela obra que vai fazer. E se a empresa prestadora de serviço, se a concessionária do serviço público, ou se o próprio ente não fez aquilo que deveria ter feito, aquela sinalização que foi recomendada, então temos um caso de uma obra autorizada, porém irregular. Então cabe também a responsabilidade da pessoa que está lá, da empresa que está fazendo a obra. Ok? Então assim, tem que ser sinalizada, tem que ter também autorização. E eu coloquei aqui, olha, a questão da mais uma decisão também. Todas as 3 decisões que eu citei aqui são do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, porque daí vale para o Brasil inteiro. Tá? Não importa em que lugar do Brasil você está nos assistindo, está me assistindo, saiba que o direito é igual, é um direito que vale para o Brasil, então é um direito brasileiro, vamos falar assim, vale para qualquer lugar do Brasil. Então vamos ver aqui, ó, mais uma decisão. No presente caso, não se está a condenar o recorrente pela existência de qualquer buraco na estrada, mas por falta de sinalização em obra que gerou estragos na rodovia, hábeis a causar acidentes, como no caso em concreto. Ou seja, a empresa falou, eu não tenho culpa do buraco. Daí o juiz, o tribunal aqui, o STJ, falou, olha, o problema não é buraco, o problema é que você fez uma obra e não sinalizou. Então você está, empresa, sendo responsabilizada por essa falta de sinalização. Isso é muito importante. Então vamos ver aqui agora, doutor Henrique, seja de motocicleta, seja de bicicleta, seja de carro, doutor Henrique, eu me acidentei numa situação dessa, passei num buraco, passei num quebra-molas, numa lombada, passei numa obra lá que de manhã passei, não tinha nada, estava tudo normal a vida. Aí quando eu voltei à tarde já tinha lá um buraco que a empresa de água havia feito e não sinalizou e eu caí. Quais os meus direitos, né? Eu já atendi um caso, por exemplo, né? Já atendemos vários, a gente vai falando que vai lembrando, mas tem um que o rapaz perdeu um braço, né? Amputou um braço. Por quê? Não tinha rotatória do jeito que estava pela manhã, fizeram ali um quebra-molas tal. Quando ele voltou à noite do trabalho, mal sinalizado, ou até sem sinalização, já faz mais de 10 anos, mas ele caiu ali e amputou. Então assim, tem direito à indenização? Tem, tá? Agora, eu vou falar com vocês o seguinte aqui, ó. Os direitos que podem surgir nessas situações. Aliás, um pouquinho antes, eu quero abordar alguma coisa com vocês que é o seguinte. Doutor Henrique, aconteceu um acidente desse. O que eu tenho que fazer? Que dica que você me dá para que eu possa resguardar os meus direitos, né? Daí eu vou pegar e vou fazer aqui uma leitura do texto que eu acabei de publicar, onde eu coloco uma parte chamada de dicas, né? Olha lá que bacana. Como garantir meus direitos? Olha o que eu pus para vocês aqui. Já vou deixar bem claro, né? Porque a gente recebe muitas consultas sobre isso. Vou dizer uma coisa para vocês. Em primeiro lugar, é muito importante você fazer o máximo possível de provas. Como assim, doutor Henrique? Eu acidentei, estou no hospital, tenho uma foto lá no hospital todo engessado, tenho a foto dos meus pinos, tenho um raio-x, eu me quebrei, me acidentei, eu me lasquei todo. Como assim eu tenho que provar? Ok, né? Você prova o seu acidente, você prova o seu dano, a fratura,
às vezes a pessoa faleceu, tudo provado, mas sabe qual é o grande fator que faz com que as pessoas não ganhem essa ação quando algumas entram contra o Estado, né? Muitos entram contra o Estado, contra o poder público, e às vezes não ganham. Sabe por quê? Porque não conseguem provar que foi o buraco, o quebra-molas ou a obra sem sinalização que causou o acidente. Mas como assim, doutor Henrique? Pois é. Qual que é o melhor dos mundos? Quando vai a polícia de trânsito lá, ou a PRF, fazem um croquis todo bonitinho, coloca lá o buraco ali desenhado no croquis, coloca o carrinho que bateu ali no buraco e caiu, o motociclista que caiu. Esse é o mundo perfeito. Mas em muitos lugares a polícia não faz croquis, a polícia sequer vai ao local, às vezes vai só o bombeiro e registra que encontrou um motociclista caído na via pública e não tem nada. Daí a pessoa entra com a ação falando que foi o buraco, ela não consegue provar e perde a ação. Isso acontece muito. Então eu vou dizer uma coisa. Tanto para você que está ouvindo, como serve para, se Deus me livre, você mesmo se acidentar, mas também se você vê um acidente desse, ou algum familiar, algum amigo acontecer, chega na hora e registra todo o ambiente. Por favor, vou dar mais uma dica aqui que eu coloco lá no texto, inclusive. Às vezes a pessoa pega, e eu falo, tem foto do buraco lá, a pessoa manda só daquela cratera. Puf! Daí eu falo, ok, mas tem uma foto que mostra aí a rua, para a gente ver se é o endereço do acidente. Ah, doutor, mas foi, ok, não estou duvidando, mas eu preciso provar isso para o juiz, né? Então tem uma foto mais aberta, mais ampla, tem filmagem, né, onde mostra todos os lugares, ou várias fotos, onde mostra às vezes a motocicleta lá caída, próximo daquele buraco, às vezes marca de frenagem ali no asfalto. Tem alguma coisa? Ah, não, eu tirei só ali do buraco e depois da pessoa no hospital. Pois é. Então, assim, é muito importante fazer o registro fotográfico, é muito importante filmar, tá? Isso é muito, assim, ajuda muito. Mas, doutor Henrique, não fizemos nada disso, né? Não conseguimos, e agora, eu não tenho direito? Tem, eu ainda falo o seguinte, outra coisa que é muito importante também, tudo é muito importante, né, doutor Henrique? Tudo é muito importante. É a questão das testemunhas, né? Por favor, aconteceu um acidente, tente pegar o máximo possível de nomes completos, para depois, José, puxa vida, Henrique, qual Henrique, né? Nome completo, endereço, telefone, se a pessoa puder te passar o CPF também, que daí se mudar tudo o telefone e endereço, a gente dá um jeito de achar, mas o máximo possível de dados dessa pessoa para que ela possa testemunhar. Qual é a testemunha ideal? Olha, o que eu já peguei de situação aqui é assim, o senhor estava lá na hora, sim, e como o senhor viu, olha a pergunta que a gente faz na audiência, o senhor viu o acidente? Ou o senhor ouviu o barulho e depois olhou o acidente? Ah, sim, eu estava fazendo não sei o quê, ouvi um barulho e fui lá ver o acidente. Tem um valor? Tem. Ah, mas tinha um buraco, eu vi a marca da carenagem da moto ali próximo, tal. Então tudo isso é elemento. Agora, qual que é a ideal, o sonho, né, do advogado? A testemunha que estava lá tomando chimarrão, tomando tereré, ou bebendo um suco na frente de casa e viu ali o acidente, passou no buraco, ele tentou se controlar, não conseguiu e caiu. Né? Esse é o mundo ideal, mas nem sempre tem. Mas assim, eu peço, pegue telefone de pessoas que presenciaram, filmem, fotografem, ajudem. Cuida, se a polícia foi lá e fez um croquis, cuida, veja como está o croquis. O croquis não saiu buraco, mas foi, o policial viu. Volta depois lá no acidente, lá na companhia de trânsito ou quem fez o BO, volta depois e procura aquele policial, explica, às vezes fala, olha, eu sei que você atende muitos casos, né? Mas você, tal dia, então, lembra que eu te falei daquele buraco? Ah, sim, então, não colocou no croquis. O senhor não pode retificar, né, corrigir o croquis e colocar? Daí a pessoa, se tiver boa vontade e tal, entender que é uma questão importante, ela pode colocar. Então, esse é o mundo ideal. Olha, doutor Henrique, eu não tenho BO,
foi feito depois com declaração só da vítima. Tenho uma testemunha lá que viu. Ok, vamos tentar, entra com ação, procura um advogado, contrate, entra com ação, vamos tentar. É claro que o juiz, na hora da audiência, ele vai analisar, ele vai dar uma decisão baseada, olha, a testemunha é confiável, a testemunha passou segurança, ela é idônea, então tudo isso conta quando o juiz for julgar o caso, tá bom? Então isso é muito importante de cuidar. Deixa eu continuar aqui, agora falando, né, depois dessas dicas de como resguardar os seus direitos, vamos aqui partir para um outro aspecto. Olha aqui. Doutor Henrique, tá bom, aconteceu o acidente, tenho testemunha, tenho croquis, tenho filmagem, tenho tudo, coisa boa, né? Vamos lá, então vamos ver de quanto estamos falando. Eu falo no texto que os direitos dependem de cada pessoa, né? Se a pessoa tinha carteira assinada ou não, se era servidora pública ou não, se tinha previdência ou não, de qual foi a gravidade, foi só um arranhão, né? Quebrou a perna, colocou pino, fez artroplastia, fez artrodese na coluna, colocou um Lizarov, colocou um fixador externo, né? Então tem que saber, ficou paraplégico, Deus me livre, né? Ou morreu, então depende também do desdobramento do acidente. Mas, de modo geral, eu costumo dizer o quê? Que surge, coloca aqui na tela, no PowerPoint eu coloquei, direito ao quê? As indenizações, quem que paga? O responsável pela via ou pela obra, pode ser município, estado ou a União. Então, indenizações. Quais indenizações? Geralmente a gente fala que tem 3. A questão dos danos morais, que é de acordo com a gravidade da lesão. A questão dos danos materiais, que a gente divide também em lucros cessantes, que é o quê? Sabe quando a pessoa fica às vezes 1 ano sem poder trabalhar, 2 anos sem trabalhar, ou 6 meses, e ela fica aquele período ali sem renda. Então ela tem direito ela precisa comprovar a renda dela. Se tem carteira assinada é muito mais fácil, mas quando é freelance, mais complexo, mas é possível, né? Ela tem que comprovar qual é a renda dela e daí ela vai ter direito, a uma indenização pelo período que ela ficou sem trabalhar, e se depois do tratamento ela ficou perfeita, ótimo, acabou a indenização a gente chama de lucro cessante desse período. Porém, e se a pessoa voltou para a vida ativa, voltou a trabalhar, mas voltou com sequela? Por exemplo, perdeu 30% do joelho. Nesse caso, tem direito à indenização, tem direito a uma pensão. Se a sequela é vitalícia, é uma sequela permanente, tem direito a uma pensão permanente, uma pensão vitalícia também. Tá? Então isso aí é uma coisa muito importante, né? Doutor Henrique trabalhava de moto entregador, ganhava 4 mil por mês, 1.500 no emprego, fazia uns bicos, ganhava mais 2,5 em outros lugares, e eu tenho como comprovar pelas minhas despesas, pela conta bancária e tal, e hoje eu perdi aí pelo menos 50% da minha força de trabalho, porque meu joelho eu não dobro mais, eu não consigo mais arrumar, tá difícil, não consigo mais trabalhar igual antes. A gente entra com a ação, pede uma perícia e o perito vai dizer qual o grau de invalidez. Por exemplo, 50%, vai ter direito a 50% desses 4 mil, por exemplo, né, que a pessoa ganhava. Quanto tempo? Enquanto durar a invalidez. Se ela for permanente, a pensão é permanente. Isso é bem valioso e pode dar uma grana preta, né, um monte de dinheiro, uma montanha de dinheiro, porque tudo depende da renda. Às vezes a pessoa ganha 20 mil, 15 mil por mês, né? Às vezes ganha um salário mínimo. Quem ganha salário mínimo tem direito igual, tá? É tudo proporcional à renda da pessoa, e ainda a lei permite que a gente possa falar: eu não quero receber mês a mês, eu quero que pague de uma vez só toda essa pensão. O juiz vai fazer um arbitramento, vai calcular às vezes um abatimento e vai mandar pagar de uma vez, e pode dar um resultado interessante para essa vítima se estruturar e ter condição, né, de viver agora essa nova fase da vida. Além disso, então, falei danos morais, a questão da pensão, e também tem o dano emergente, que é o quê? Ressarcir toda a despesa que teve. Tratamento, consulta, remédio, exames, conserto da moto, conserto do carro, o que estragou,
por causa do acidente a pessoa tem direito. É importante guardar as notas e os comprovantes de tudo. Por favor. Vamos lá, vamos continuar. Então, além das indenizações, coloquei aqui outros direitos. Previdência social. É difícil falar exatamente qual direito surge, porque às vezes a pessoa é servidora pública, às vezes é servidora pública municipal, pode ser vinculada ao regime geral, que é o INSS, mas pode ter regime próprio de previdência, pode ser estadual, pode ser federal. Mas eu vou citar o do regime geral, que muitas vezes acaba sendo meio que copiado pelos entes, né, alguns entes menores, e muitos municípios, a grande maioria dos municípios brasileiros são vinculados ao regime geral de previdência, ao INSS. Então, o que surge de direito? Basicamente, durante o período que a pessoa ficou incapaz ali, fazendo tratamento sem poder trabalhar, ela vai receber o auxílio doença. Se foi um acidente de trabalho, além de trânsito, também foi de trabalho, claro, exige a CAT, eu tenho vídeos falando da importância da CAT, exige a CAT e peço o auxílio doença por acidente de trabalho. É muito importante, como eu já abordei, a questão da estabilidade no emprego, a questão depois do fundo de garantia sendo depositado, então atente-se a isso, se foi também um acidente de trabalho. Enquanto esteve em tratamento sem poder trabalhar. Só que chega uma hora que o médico fala, olha, seu caso já consolidou. Você já pode voltar a trabalhar perfeitamente, sem nenhuma sequela. Nesse caso, você não vai ter direito a nada. Trabalhou normal, sem sequela, sem nada. Agora, o que acontece com muita frequência em acidentes, principalmente com motociclistas, né? Que cai porque ela está andando rápido, bate ali, cai no buraco, no quebra-molas e machuca. Esse motociclista fica com uma sequela que prejudica o trabalho, que prejudica ela voltar a exercer aquilo que fazia quando acidentou. Então, às vezes, é uma sequela que prejudica 10%. Ah, doutor, foi só 10%, mas ainda assim é considerável, algo que vai prejudicar a longo prazo. Então, o INSS paga, daí não é a empresa que vai pagar, não é quem causou o acidente, o responsável, o município. É o próprio INSS, se essa pessoa for vinculada ao INSS, que paga um benefício chamado auxílio acidente, que é o quê? Metade de um valor de uma aposentadoria que a pessoa vai receber desde quando cortou o auxílio doença até quando ela morrer ou aposentar. É assim que eu explico para os clientes. Morreu ou aposentou, fica mais fácil, né? Um termo mais simples. Então, doutor Henrique, eu sofri um acidente de moto, não foi acidente de trabalho, já tem 3 anos que eu acidentei, eu fiquei 1 ano e meio pelo INSS, o INSS cortou meu benefício, meu tornozelo tem pino, eu não consigo mexer ele direito, eu trabalho, tem que subir escada, ele me atrapalha. Eu já até meio que acostumei, doutor Henrique, mas ele dói um pouco, ele prejudica, não é igual antes, mas é que no dia a dia sabe como que é o brasileiro, né? A gente se adapta a tudo, né? Se acostuma. Então, já tem 1 ano e meio que o INSS cortou meu auxílio doença. Eu tenho direito mesmo assim? Tem direito sim ao auxílio acidente, inclusive a receber o retroativo desde quando foi cessado o seu auxílio doença. Olha que ótima notícia, você vai receber o retroativo e depois ainda vai receber até falecer ou até aposentar esse benefício mês a mês, podendo continuar trabalhando na mesma empresa, em outra empresa, fazendo concurso público, pagando o INSS como autônomo, vida normal, e recebe esse benefício que é metade de uma aposentadoria. Isso é ótimo. Tem muitas pessoas que já conseguiram, né? Nós já conseguimos e outros advogados também já conseguiram. Isso é muito importante. Vamos lá. E se a pessoa no final do tratamento ficou completamente inválida? Daí é o caso de aposentadoria por invalidez. Tá? Eu coloquei ali embaixo no slide uma questão de se a vítima for militar, né? Atente-se, né? A gente atende também bastante militares, principalmente das Forças Armadas, e tem a questão de reforma e melhoria de reforma. Se tem relação de causa e efeito ou não com a atividade, com o serviço, se houve, além da incapacidade, houve também a invalidez, né, para os atos da vida civil, então tudo isso influencia. Então pode ser um desdobramento. Vamos continuar aqui. Próximo direito que pode surgir. Deixa eu ver aqui. Então, eu falei da indenização, falei da previdência e agora do seguro de vida, né? Outros direitos.
Às vezes a pessoa tem um seguro de vida, às vezes ela nem lembra, mas tem um seguro de vida que ela pode receber. Quando ela fez se ela fez um seguro ali no banco, com o gerente, desconta todo mês no contra-cheque ou na conta corrente, geralmente a gente lembra desse seguro. Mas tem aqueles que a gente fala assim que a gente acaba esquecendo. Algum seguro que estava ali embutido, que foi agregado a algum contrato de financiamento. Às vezes esse seguro que está no financiamento pode ser um prestamista, que é para quitar o financiamento todo ou em parte, ou às vezes é um seguro que vai pagar para a pessoa mesmo uma indenização. Pode ser que no cartão de crédito tenham colocado um seguro lá e essa pessoa pode ter direito. Muitas vezes a empresa, né, as grandes empresas pagam seguro para os seus empregados. É uma dificuldade, porque quando o empregado vai atrás do RH, a empresa fala, não tem, fica com medo de ser responsabilizado. Mas não tem nada a ver, é a seguradora que vai pagar, né? A empresa às vezes é mais boazinha quando há o falecimento, né? Ajuda a viúva, o companheiro ou quem for. Mas no caso de invalidez, a empresa sempre fica ali com uma resistência. Eu falo porque na prática isso é uma dificuldade e tem que exigir, tá? Se a empresa não quiser fornecer, faz por escrito o pedido, que ela dá um jeito ela tem que fornecer isso, porque foi pago para isso e não vai ser nada contra a empresa. No caso, vai ser contra a empregadora, né? Não vai ser contra a empregadora, vai ser contra a seguradora, tá bom? Então, empregador, forneça a pólice, o certificado para o seu funcionário se ele se acidentar aí de trânsito, cair num buraco, num quebra-molas ou numa obra aí mal sinalizada ou não sinalizada. Vamos lá. Coloquei ainda isenção de imposto de renda se a pessoa é aposentada, ainda que não seja por invalidez, e ela acidentar assim, ela pode ter, né? Se houve uma paralisia, perdeu alguma mobilidade de membro de caráter permanente, ou se também foi um acidente de trabalho, né? Além de trânsito de trabalho, então pode haver essa questão da isenção também. Desconto para comprar veículos, né? Desconto dos impostos, porque dependendo do desdobramento, a pessoa fica com algumas restrições de movimento e ela pode comprar veículos novos com desconto. Quais impostos, doutor Henrique? Não sei, depende do estado, tá bom? Os federais vale o Brasil inteiro, mas os impostos mais consideráveis são os federais e daí varia de cada estado. Consulte isso, vale a pena. Tá joia? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Falei rápido, né? Eu tentei explicar aqui um monte de coisa. Por favor, inscreva-se no meu canal, me ajuda, dá um like no vídeo, ativa o sininho ali, né, para você receber quando eu publicar um texto novo. Se tiver dúvida, entra ali no link que tem a descrição e ali quando você clicar no link você vai ser direcionado para a página onde eu publiquei esse texto completo. E ali tem, se quiser mandar um e-mail, alguma coisa, depois a gente responde, conversa com você. Visita o site onde tem mais assuntos, onde tem mais material sobre acidente de trânsito, sobre acidente de trabalho, sobre INSS, sobre seguro, sobre um monte de coisa. Tá joia? Muito obrigado. Que bom estar contigo. Meu nome é Henrique Lima, sou advogado. E compartilha isso com seus amigos, que às vezes tem alguém passando por uma situação dessa, não sabe como agir. E os direitos estão aí para serem buscados. Vamos lutar por nossos direitos. Forte abraço!